É muito bom isso. Olha só, então, para comentar sobre essa crença popular de que a devoção a Santo Antônio pode ajudar você a arrumar um noivo ou uma noiva, nós vamos conversar ao vivo agora com o Frei Luiz Felipe, que é assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Frei Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. Feliz dia de Santo Antônio. O senhor viu aí a reportagem do Jornal da Band, mostrando a nossa emissora, que é parceira, a Igreja de Santo Antônio, lá na Bahia. Santo Antônio, um doutor da igreja e um santo muito popular, né? Um dos mais populares do Brasil, né? Boa tarde. Boa tarde, paz e bem. É uma alegria poder estar nesta tarde com vocês, falando desse grandioso santo que é o Santo Antônio, né? Santo Antônio é bastante popular desde a sua vida e também na sua morte. Santo Antônio, por exemplo, foi um dos santos que recebeu da igreja a mais rápida canonização, porque apenas 11 meses depois de morto já era canonizado, porque já estava sendo canonizado pelo próprio povo. O povo subitamente aclamava Santo Antônio como santo. Isso fez dele já, desde sempre, muito popular, muito próximo ao povo, muito, né, próximo da igreja. Luiz, e sobre esse tema da devoção a Santo Antônio e de se pedir, porque a gente ouviu ali um outro religioso dizendo que ele era um santo muito dado, porque se pedia e ele oferecia a graça, um santo de muita graça. Então, essa história do casamento tem alguma razão lá atrás que se mostra, tipo assim, a compra de dotes, assim, as pessoas queriam casar as filhas, faziam a devoção a Santo Antônio. É por aí o início dessa história da fama de santo casamenteiro? Sim, com certeza, né? A fama de Santo Antônio está relacionada ao seu cuidado com os pobres. Daí vem não só apenas a questão do santo casamenteiro, mas também do pão de Santo Antônio, que é bastante famoso, né? A sua atenção aos pobres, aos mais necessitados, aqueles que precisavam de um auxílio, fez dele esse santo popular e esse santo com muito acesso do povo de Deus. Tanto o pão quanto o casamento era providência do Santo Antônio, de Antônio, né, no século, como chamado, de atenção àqueles que precisavam, né? Por exemplo, as meninas que não tinham dinheiro, né, suficiente para o dote, para a compra, para o matrimônio, porque naquele tempo era um pouco uma troca, né? O matrimônio era uma troca de dotes, de funções, de trabalhos, um contrato nesse caso, né? Então, Santo Antônio acabava ajudando as meninas, né, as mulheres que queriam procurar por um casamento e não podiam pagar, a família não tinha o dote suficiente, não tinha, né, com que custear essa situação. E por isso, Santo Antônio, então, dali é conhecido como santo casamenteiro. Não apenas em relação ao casamento, mas ao seu cuidado com os pobres, com aqueles que precisavam de uma atenção, de um cuidado, de uma necessidade, né? Então, é o pão, é o casamento, é a doença, todos aqueles que precisavam de qualquer coisa recorriam, procuravam a Santo Antônio. Pois o mês de junho tem esses santos populares do Brasil, né? Começamos com Santo Antônio, depois vem São João, depois vem São Pedro. Eu nasci lá na roça e tinha fogueira de São João e tinha também a fogueira de Santo Antônio, de São Pedro, que era chamada a fogueira das viúvas. Minha avó fazia essa fogueira de São Pedro por causa de que São Pedro era padroeiro das viúvas. Tem alguma coisa. Eu vou chamar o senhor para a gente assistir uma reportagem. Eu sei que a igreja não fala muito em simpatia, fala em devoção, mas o povo, na sua sabedoria, ele não tem muito essa divisão. Ele sabe que está fazendo para o santo, reza para o santo e faz aquela simpatia do interior. Vamos ver na reportagem, é curtinha, eu volto com o senhor para o senhor comentar. Junho é um dos meses mais festivos do Brasil. Ao redor da fogueira, as famílias se reúnem para celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro, esses santos populares que têm muita história. Santo Antônio, por exemplo, é o santo casamenteiro, é celebrado no dia 13. As moças solteiras
tanto nas fazendas quanto nas cidades, fazem devoção e simpatias para arrumar um namorado e até mesmo um casamento. E quando o santo não ajuda, ele sofre. Tem gente que não perdoa. Enfia ele, de cabeça para baixo, dentro de um copo de água e só tira ele de lá quando a promessa for cumprida. Se não arrumar um noivo, o santo vai passando os dias assim, afogado. São João também é muito popular. Dia 24 é o dia dele. Em tudo quanto é canto desse país, tem sempre uma fogueira acesa para celebrar o santo fogueteiro. A criançada adora, né? Bombinha, traque, busca-pé, biriba. Uma grande festa, o arraiá rola a noite inteira. E como faz muito frio nessa época do ano, precisa beber um quentão, que é a bebida típica dessa época do ano. O quentão é feito com cachaça, gengibre, com um pouquinho de canela, cravo e também açúcar. E é óbvio que as pessoas também ficam com fome, né, na beira da fogueira. O que a gente come nessa época do ano? Um milho assado, uma coisa maravilhosa dessa. Uma batata doce. Acontece tanta devoção na beira da fogueira, tem gente que vira compadre, comadre, e há aqueles que têm tanta fé que dizem pode passar descalço nas brasas da fogueira de São João. Eu nunca fiz isso, mas o certo é que as festas juninas moram no coração da gente. E dia 29 de junho é dia de São Pedro. E nesse dia é feita a Fogueira das Viúvas. Você não sabia? São Pedro, que guarda as chaves do céu, sabe quando vai chover ou não, também é o protetor das viúvas. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas uma das explicações é que na Bíblia não há nenhuma referência à mulher de Pedro, mas à sogra dele. O que Eu não sei se falei bobagem na minha pesquisa, Frei, mas o mais importante é a nossa devoção no mês de junho a esses três santos. Eu queria que o senhor acrescentasse um pouquinho mais sobre São João e São Pedro, já que nós falamos de Santo Antônio. Claro, né? A característica mais bonita da fé, né? Ou melhor, né? A característica mais bonita da devoção popular é a fé. Né? Então, o povo encontra os seus meios, encontra as suas ações, as suas devoções, para poder se aproximar dessas dimensões do santo. Né? A beleza dos santos na nossa igreja prova para nós que a nossa fé ela precisa ser concreta. Né? A nossa fé ela encontra nesses personagens, nessas figuras, homens e mulheres que vivenciaram, né? E que estiveram num século, no mundo como a gente, e ali encontraram a fé, né? O temor a Deus, a força da palavra de Deus, e por isso seguiram confiantes, né? É sempre a devoção popular, é uma das coisas mais ricas que nós temos na Igreja Católica, é uma das coisas mais potentes e profundas que nós encontramos na fé do povo, né? E por isso precisam ser respeitadas, né? Tanto São João quanto São Pedro, Santo Antônio, nós encontramos, né, muitas devoções neste mês de junho, né? Em todos os outros meses nós encontramos tantas devoções também em torno a Nossa Senhora, tantos outros santos que também ocupam, né, o coração do povo de Deus, né, por terem essa dimensão afetiva e concreta da fé. Santo Antônio, por exemplo, né, é esse mesmo que na sua pregação, né, no seu coração ardente pela força da palavra de Deus, falava: cesse as palavras e falhem as obras. Então, por isso, Santo Antônio é o santo do milagre, é o santo da ação, é o santo da concreteza, da concretude, é o santo, né, que realiza, né, ou que intercede por nós a Deus para que Deus realize aquilo que queremos. Né? Há uma oraçãozinha, né, que chama-se o Responsório de Santo Antônio, muito famosa, que se diz assim: se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio. Né? Então, vereis fugir o demônio, encontra o perdido, rompe a prisão, exatamente porque Santo Antônio é esse santo popular, né, que toca o coração do povo, que em torno a ele, em torno aos outros santos juninos, é cheio de dimensões afetivas, em que o povo de Deus encontra ações
para poder celebrar melhor e mais profundamente essas festas. Frei Luiz Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. É claro que tudo isso a gente precisa ter fé. Não adianta fazer só da boca para fora, né? Tem que ter fé para a fé ajudar na realização. Obrigado, feliz dia de Santo Antônio. Eu sei que em quase todas as paróquias, ou em todas as paróquias do Brasil, é dia de quermesse, é dia de celebrar Santo Antônio, São João, São Pedro. Então, feliz dia de Santo Antônio para o senhor. Feliz dia de Santo Antônio, boas festas, paz e bem. Amém.